Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 15. Capítulo 188. O fato de dezenas de robôs sentinelas terem sido abatidos tão facilmente, como isso pode ser possível? Tanto o comandante Chitauri quanto Loki estavam incrédulos. Aqueles robôs sentinelas eram formidáveis, cada um tão poderoso quanto um navio de guerra. Eles tinham visto em primeira mão a resistência daquelas máquinas. E no entanto, num instante, todos foram destruídos? E não apenas um, mas um grupo inteiro deles, de uma só vez. Como eles podiam acreditar no que estavam vendo? Será que a mulher humana não estava mentindo, afinal? Talvez ela não tivesse exagerado. Ela tinha falado a verdade. Loki e o comandante Chitauri trocaram olhares, ambos vendo o choque nos olhos um do outro. Se fosse um simples caso de destruição, teria sido mais fácil aceitar. Mas os robôs se transformaram em areia e depois em borboletas vivas. Seres vivos? Esse tal mutante ômega tinha a capacidade de transformar objetos inanimados em seres vivos? Que tipo de poder era esse? Um humano da Terra? Esse é realmente um poder que os humanos possuem? Naquele momento, o comandante Chitauri ficou completamente perplexo. Se o povo da Terra fosse tão poderoso, não, se ao menos alguns deles fossem tão poderosos, por que se dariam ao trabalho de invadir a Terra? Seria melhor se preocupassem em serem invadidos. Ao ouvir suas palavras, Loki respondeu fracamente, não, tecnicamente, ele provavelmente não é humano. Ele provavelmente é um dos deuses de Asgard. Bem, isso é um alívio. O comandante Chitauri estava prestes a suspirar de alívio quando se conteve e praguejou interiormente. Alívio? Que absurdo! Não me lembro de nenhum dos seus deuses de Asgard ter esse tipo de poder. Mesmo que essa pessoa não fosse humana, o fato de alguém de Asgard possuir tal poder era igualmente aterrorizante. Era normal e poderoso demais. Espere, esse estranho vestido de branco não era supostamente irmão de Thor, filho de Odin? Se ele fosse filho do pai de todos, isso poderia explicar um pouco, mas ainda assim, esse poder parecia inexplicável. Nem mesmo o próprio Odin teria esse nível de controle. Se outras potências alienígenas descobrissem que Asgard agora tem alguém assim, o que pensariam? Os planos de rebelião ou invasão continuariam. Com Odin envelhecendo e enfraquecendo, muitas facções estavam conspirando em segredo. Balançando a cabeça, o comandante Chitauri decidiu que essas preocupações estavam além de sua alçada por enquanto. De repente, Loki falou, espera aí, aqueles humanos não mencionaram que existe outro mutante ômega? Alguém chamado Messias? Essa percepção provocou uma onda de descrença em Loki. O comandante Chitauri ficou igualmente chocado. Quase se esquecera de que os humanos haviam falado de dois mutantes ômega. Se este era tão poderoso, o que dizer do outro? O comandante Chitauri não conseguia nem imaginar como seria. Por um momento sentiu-se grato. Ainda bem que o Messias não apareceu aqui. Ele fez uma anotação mental para investigar esse Messias depois da batalha para descobrir com que tipo de monstro eles estavam lidando. Enquanto pensava nisso, o comandante Chitauri continuou a olhar com admiração para as borboletas voando no céu. Enquanto isso, o Capitão América e os outros, juntamente com o comandante Chitauri, permaneciam perplexos com o espetáculo. A figura misteriosa, por outro lado, sentia uma pontada de arrependimento. Aquele momento fugaz em que sua magia caótica alterou a realidade passou rápido demais, tão rápido que ele nem teve tempo de processá-lo completamente. O efeito de alteração da realidade da magia caótica foi desencadeado quase inconscientemente. Não era de se espantar que a distorção da realidade causada pela magia caótica fosse difícil de ser ativada, que habilidade poderosa, porém elusiva, essa era. No entanto, ele notou que após atingir o nível 4 com sua magia caótica, as chances de ativar a distorção da realidade aumentaram significativamente. No passado, tal sensação nem teria surgido. Talvez quando eu atingir o nível 5 com magia caótica, eu consiga ativar a distorção da realidade com mais frequência, ele pensou com expectativa. Depois desses pensamentos, ele olhou ao redor. Os edifícios flutuantes estavam gradualmente retornando às suas posições originais. Claramente, a dimensão do espelho que Caecilius havia criado estava começando a entrar em colapso. A razão para isso era simples. O suprimento de energia da luz divina havia sido cortado, deixando Caecilius sem a energia necessária para controlar o espaço. Afinal, ele não tinha interesse em ficar preso ali. Sem um anel de funda para criar um portal, escapar da dimensão do espelho seria extremamente difícil. A menos, é claro, que ele tivesse um livro mágico, como o Darkhold, para estudar e lançar um feitiço específico para escapar, ou se sua habilidade de manipular o espaço tivesse atingido um nível alto o suficiente para permitir viagens dimensionais. Usar o Tesseract também funcionaria, mas infelizmente ele não sabia como usá-lo. Agora, era apenas uma questão de tempo até que a dimensão do espelho se dissipasse completamente. Olhando ao redor, ele percebeu que a dimensão do espelho se estendia por cerca de 800 ou 900 metros. Ao ver isso, ele balançou a cabeça. Se as coisas tivessem seguido seu curso original, Caecilius teria tomado emprestado o poder de Dormammu e criado uma dimensão de espelho grande o suficiente para abranger uma cidade inteira. Agora, pegar emprestado meu poder só permitiu que ele controlasse um alcance de cerca de 1 quilômetro. Dormammu é realmente rico. Como governante da dimensão negra, ter os recursos de uma dimensão inteira à disposição faz toda a diferença. Ele não conseguia deixar de sentir a distância entre ele e Dormammu.
Se eu pudesse imitar a Syndra de League of Legends, eu drenaria toda a dimensão negra, ele pensou com um sorriso brincalhão. Depois dessas reflexões, seu olhar se voltou para o Capitão América e os outros, depois para Kaecilius e seu grupo. Depois de tanto pensar, ele quase se esqueceu da tarefa principal. No momento seguinte, suas mãos brilharam em vermelho e ele flutuou no ar. Ao ver a figura vestida de preto se aproximando, Kaecilius perguntou cautelosamente: "O que você quer?" Sem responder, ele levantou a mão direita. Em um instante, o cetro da mente voou das mãos de Kaecilius, carregado pela luz vermelha, e pousou em sua mão. Seu objetivo era o cetro? Perguntou o Capitão América, chocado, à distância. Antes que o Capitão América pudesse dizer mais alguma coisa, Kaecilius gritou freneticamente: "Largue isso! É uma oferenda ao grande deus demônio. Estranho vestido de branco, eu sei que você é poderoso, mas se você irritar o deus demônio, nem mesmo você terá um bom final." Ao ouvir o aviso, a boca da figura misteriosa se contraiu levemente. Ele ignorou Kaecilius e, em vez disso, voltou seu olhar para o dispositivo que continha o Tesseract. Com um movimento rápido da mão direita, o dispositivo começou a tremer. "Não!" exclamaram o Capitão América e os outros, alarmados. Capítulo 189. No segundo seguinte, quase sem pensar, Steve levantou seu escudo de vibranium apesar dos ferimentos e o arremessou em direção a Sid. Sid franziu a testa levemente, levantou a mão esquerda e uma camada de luz vermelha apareceu, capturando o escudo sem esforço. Antes que Steve pudesse reagir com um som sibilante, o escudo voou para trás e bateu nele. Com um baque forte, Steve foi lançado voando, e devido aos ferimentos anteriores, ele não se levantou por um tempo. Ao ver isso, Tony instintivamente levantou a mão e disparou um raio laser. Mas, para desespero de todos, Sid nem se mexeu. Sua magia caótica bloqueou facilmente o laser. Percebendo o movimento reflexivo de Thor para levantar seu martelo, Sid olhou para ele e então abriu a mão direita como se fosse invocar o Mjolnir. Thor parou rapidamente, sorrindo sem jeito. Haha, um mal-entendido. Eu só estava coçando uma coceira. Ele então usou seu martelo para coçar as costas. Claramente, Thor entendeu que dado que essa pessoa, que poderia ser seu irmão mais novo, podia invocar o Mjolnir, qualquer coisa que ele tentasse seria inútil. Naquele momento, Thor finalmente percebeu por que aquela figura misteriosa conseguia empunhar o Mjolnir. Observando a figura flutuando no ar, os olhos de Thor brilharam de entusiasmo. Ele podia apostar que essa pessoa era quase certamente seu irmão. Caso contrário, como Mjolnir poderia obedecê-lo tão prontamente? Quando eu voltar, tenho que compartilhar essas boas novas com meu pai e minha mãe. Imagino qual será a reação deles, pensou Thor, ansioso. Com Thor cessando suas ações, Sid voltou sua atenção para os outros. Com o movimento da mão direita, ele facilmente desviou as balas que Natasha havia disparado. "Vocês são todos muito fracos", ele disse calmamente enquanto olhava para eles. O som das balas atingindo o chão era nítido e claro. Naquele momento, Natasha sentiu uma enorme sensação de pressão, impotência e desespero. A figura diante dela parecia uma montanha intransponível, bloqueando seu caminho, fazendo-a se sentir sem esperança. Não era só ela, Steve, Tony, Loki, o comandante Chitauri e todos os outros se sentiam sufocados. O homem pairando no ar parecia um deus invencível, enquanto eles eram meras formigas sob o olhar dessa divindade, lutando em vão. A distância entre eles era tão grande que até Steve, conhecido por nunca desistir facilmente, teve que encarar a realidade e escolheu não continuar lutando. Nesse momento, Tony, com um sorriso autodepreciativo, murmurou: "Talvez só aquele garoto Messias pudesse lutar contra o estranho vestido de branco." Natasha e os outros ficaram em silêncio. De fato, todos sabiam que o único capaz de enfrentar esse oponente provavelmente era o Messias. Enquanto caíam em silêncio no Helicarrier bem acima, Nick Fury e o resto da SHIELD também caíram em um silêncio semelhante. Droga, outro mutante ômega. Esses dois mutantes ômega eram como pragas. Como o mundo pôde gerar tais monstros? O rosto de Nick Fury era uma mistura de frustração e perplexidade. Além disso, o estranho vestido de branco não era um mutante ômega. Como ele se envolveu com Asgard? Ele era realmente filho de Odin, o pai de todos? A expressão de Fury era conflituosa. A identidade do homem o deixou profundamente desconfortável. Enquanto Fury contemplava de volta ao telhado da Torre Stark, o Tesseract brilhou intensamente e flutuou firmemente até a mão de Sid. Claro, ele havia lançado um feitiço de proteção usando magia caótica. Embora seu físico atual o tornasse imune aos efeitos nocivos do Tesseract, sempre havia o risco de que ele pudesse teletransportá-lo repentinamente para algum lugar distante. Vendo isso, Steve e os outros não fizeram nenhum movimento. Ou melhor, não conseguiram detê-lo. Qual é exatamente o seu objetivo? Steve não pôde deixar de perguntar. Sentindo o peso dos olhares deles, Sid revelou com indiferença um segredo chocante. Ele falou lentamente: no nascimento do universo, 6 pedras também apareceram. Elas são conhecidas como as joias do infinito, representando espaço, poder, realidade, mente, tempo e alma. E cada pedra contém um poder inimaginável. Enquanto ele falava, Natasha e os outros mostraram sinais de descrença. Até Loki pareceu surpreso e confuso. Tony, percebendo algo, olhou diretamente para o Tesseract na mão de Sid e perguntou: "Essa é a joia do espaço? Essas coisas, tem mais de uma?" Ele achou difícil de acreditar. Os outros ficaram igualmente atordoados, incapazes de compreender que poderia haver 6 dessas pedras, cada uma contendo energia infinita.
Se a joia do espaço sozinha era tão poderosa, o que dizer das outras? Só de ouvir os nomes dessas pedras eles perceberam o quão imenso seu poder devia ser. Uma pedra do começo do universo? De repente Tony percebeu esse detalhe. Como você sabe desse segredo? Ele perguntou, olhando para Loki, que também parecia chocado. Enquanto a pergunta de Tony pairava no ar, os outros começaram a se perguntar se aquelas pedras existiam desde a criação do universo. Como aquele homem poderia saber sobre elas? Ele estava brincando com eles ou essa informação era real? Se ele estivesse mentindo, seria uma coisa. Mas se fosse verdade, as implicações de como esse homem sabia sobre o nascimento do universo eram impressionantes. Sid, no entanto, não se preocupou em responder às suspeitas deles. Quanto ao que eles pensavam, isso não lhe dizia respeito. Quaisquer que tenham sido as ações que Tony e os outros tomaram em relação às joias do infinito depois de descobrirem sobre elas, ele não se importou. Na verdade, era provável que ele tivesse vazado essa informação deliberadamente para que Tony e os outros começassem a procurar as outras joias do infinito. Quando os encontraram, um leve sorriso apareceu no rosto de Sid. Falando nisso, a joia da realidade deve aparecer em breve, certo? Ele estava bastante curioso e ansioso para encontrar esta pedra em particular, que era sem dúvida a mais poderosa, mas também a mais difícil de manejar. É claro que além da joia da realidade, ele vagamente se lembrava de outras joias, como a joia do eu e a joia da narrativa, sendo mencionadas em certas histórias. Capítulo 190. Depois de refletir por um momento, Sid olhou para a dimensão espelho ainda ativa, então voltou seu olhar para Caecilius e disse, descarte a dimensão espelho. Caecilius e os outros feiticeiros que já estavam ansiosos, ficaram momentaneamente atordoados com essa ordem. Como ele sabia sobre a dimensão do espelho? Como uma pessoa comum poderia saber de uma coisa dessas? Por um momento, Caecilius e seus companheiros olharam para Sid com surpresa e suspeita. Entretanto, assim que ele mencionou a dimensão do espelho, eles rapidamente perceberam a gravidade da situação. Caecilius sentiu uma pontada de esperança, mas teve pouco tempo para formular planos antes que Sid, ainda flutuando no ar, dissesse casualmente. Eu entendo a dimensão do espelho melhor do que você. Se for esperto, não fará nenhuma besteira. Ao ouvir esse aviso, Caecilius e os outros feiticeiros suspiraram em resignação. O fato de ele conhecer o termo dimensão espelho significava que ele não estava blefando. Dadas as circunstâncias, eles não ousaram tentar nada. No momento seguinte, Caecilius levantou a mão e dissipou a dimensão do espelho. À medida que o feitiço foi sendo desfeito, a área ao redor voltou ao normal, com quaisquer anomalias persistentes desaparecendo. Com um último olhar para as pessoas abaixo, Sid se moveu e, com o Tesseract e o cetro da mente em mãos, voou para longe sem esforço. Observando sua figura se afastando, Steve e os outros queriam detê-lo, mas se viram impotentes. Tudo o que podiam fazer era observá-lo desaparecer na distância. Suspiro, esse estranho vestido de branco é realmente misterioso. Ele não é apenas um mutante ômega, mas também possivelmente um deus de Asgard. Ele sabe sobre coisas como as joias do infinito e essa magia da dimensão do espelho. Bruce Banner, tendo se recostado e se coberto às pressas, suspirou de espanto. Steve e os outros, embora em silêncio, não puderam deixar de concordar. O estranho vestido de branco era tão enigmático quanto o Messias poderoso e igualmente envolto em mistério. Talvez todos os mutantes ômega sejam assim? Murmurou Tony impotente. Bem, pelo menos esta batalha de Nova York finalmente acabou. Mas Steve balançou a cabeça, olhando para uma direção específica. Não, ainda não acabou. Seu olhar estava fixo em Loki e no comandante Chitauri. Thor e os outros piscaram, lembrando-se de repente de que ainda havia algumas pontas soltas para resolver. No momento seguinte, todos os olhos se voltaram para Loki e o comandante Chitauri. Loki, o comandante Chitauri, e as forças Chitauri restantes empalideceram. Infelizmente para eles, era tarde demais para escapar. Diante das forças combinadas de Thor, Tony e os outros, o comandante Chitauri e suas forças não tiveram chance e foram rapidamente derrotados. Entretanto, quando chegou a hora de capturar Loki, uma reviravolta inesperada ocorreu. Loki. Thor rosnou. Loki, que deveria ter sido atingido pelo ataque estrondoso de Thor, permaneceu ileso em pé calmamente. Porque não era o verdadeiro Loki, era apenas uma ilusão. O verdadeiro Loki havia desaparecido quando a dimensão do espelho foi dissipada. Meu querido irmão, nos encontraremos na próxima vez, zombou Loki antes de desaparecer completamente sob o olhar furioso de Thor. Frustrado, Thor só conseguiu voltar sua atenção para o comandante Chitauri. Loki. O comandante Chitauri lançou um olhar furioso ao ser capturado, sua fúria direcionada ao local onde Loki havia desaparecido. Claramente, ele estava furioso e ressentido por Loki tê-lo deixado para trás. Tony levantou a mão, pronto para acabar com o comandante Chitauri. Mas antes que ele pudesse agir, Steve o impediu. Tony, não podemos matá-lo ainda, disse Steve com um suspiro. Fury também não permitiria. Tony franziu a testa, mas finalmente deu de ombros e abaixou a mão. Vocês que lidam com política são sempre tão complicados. Estava claro que Fury provavelmente não queria arriscar matar o comandante Chitauri.
Temendo que isso pudesse provocar uma invasão total dos Chitauri ou talvez usá-lo como moeda de troca para algum tipo de negociação, Tony não se importou com tais jogos políticos e entregou o comandante Chitauri a Steve para processamento. Enquanto eles lidavam com o comandante Chitauri, Caecilius abriu um portal amarelo e conduziu os outros feiticeiros através dele, fazendo-os escapar. Quando Steve e os outros perceberam, os feiticeiros já haviam desaparecido. Resignados, eles se concentraram em limpar as forças restantes de Chitauri. Enquanto eles lidavam com os remanescentes da invasão bem acima, Sid voava pelo céu, observando as consequências da Batalha de Nova York. Essa batalha foi generalizada com toda Nova York servindo como campo de batalha, e a Torre Stark era apenas o epicentro, destacando-se em meio ao caos. Sid sabia que a anciã também estava envolvida na luta, embora ela tivesse se concentrado em defender o santuário em vez de confrontar diretamente os invasores. Durante a batalha, ela silenciosamente derrotou muitas forças Chitauri. Sid não ficou surpreso com a falta de envolvimento direto dela. Como a feiticeira suprema, a anciã tinha muito a supervisionar. Suas intervenções precisavam ser comedidas, pois agir com muita liberdade poderia causar consequências imprevistas. Sua principal prioridade continuava sendo a defesa contra ameaças como Dormammu e outros seres dimensionais. As artimanhas de Loki dificilmente mereciam sua atenção. Seu objetivo era proteger o santuário e garantir a estabilidade das barreiras mágicas que mantinham a Terra segura de invasões dimensionais. Se as coisas tivessem seguido o caminho original, Banner poderia já ter ido ao santuário em busca da Joia do Tempo, refletiu Sid, pensando na missão de viagem no tempo que os Vingadores eventualmente empreenderiam. Mas algo estava errado. Usando sua visão aprimorada, ele examinou o campo de batalha repetidamente, mas não encontrou nada suspeito. Na verdade, até o Tesseract e o Cetro da Mente estão em minha posse. Se alguém tivesse viajado no tempo até aqui, teria vindo procurá-los. Mesmo que não conseguissem me derrotar, não desistiriam tão facilmente. Tentariam me convencer, me persuadir com certeza. Sid balançou a cabeça. Estava claro que ninguém dos Vingadores havia viajado de volta no tempo. É por causa da minha influência? Ele se perguntou. Parece que o futuro mudou drasticamente. Mas talvez não. Sou uma anomalia ambulante. Talvez minha presença tenha impedido os Vingadores viajantes do tempo de aparecerem agora. Mas quem garante que eles não viajarão de volta para algum outro ponto no tempo? Dada a sua existência, o futuro estava em constante fluxo. Tudo dependia do que ele decidisse no momento. Capítulo 191. Sid suspeitava que nem mesmo a Joia do Tempo seria capaz de observá-lo. Depois de pensar nisso, ele olhou para o Tesseract azul brilhante em sua mão e para o Cetro da Mente, ponderando se deveria quebrar suas cascas e extrair as joias do infinito de dentro. Depois de um momento, ele balançou a cabeça. O Tesseract e o Cetro da Mente, assim como o Olho de Agamotto, funcionam como artefatos ou ferramentas que ajudam os usuários a controlar o poder das joias do infinito. As pedras brutas em si não eram algo que qualquer um pudesse manusear. Por exemplo, a Joia do Poder podia causar ferimentos graves ou até mesmo a morte apenas pelo contato físico. É melhor usá-los como estão por enquanto. Quando eu tiver a Manopla do Infinito em mãos, posso destruir as cápsulas. Quanto à localização da Manopla do Infinito, Sid imediatamente pensou em Asgard. Em Thor, Ragnarok, a Manopla apareceu entre os tesouros de Odin, embora ela tenha descartado como falsa e a derrubado. No entanto, Sid acreditava que ela provavelmente queria dizer que as pedras incrustadas na Manopla eram falsas, não a Manopla em si. Afinal, manter uma manopla falsa no cofre de Odin parecia improvável. Então essa manopla provavelmente era real. Eu só queria saber quando terei a chance de visitar Asgard. Sid pensou. Mesmo com a manopla, várias joias do infinito ainda estavam faltando. Além disso, usar a manopla com seu atual corpo divino de 4º nível seria exaustivo. Embora ele não morresse instantaneamente como Tony Stark, usá-la uma vez ainda poderia custar-lhe metade da vida. Tony tinha uma armadura para protegê-lo, e seres como Thanos e Hulk tinham físicos formidáveis, mas ainda assim se machucavam ao usar a manopla. Sid não achava que seria uma exceção. Parece que terei que aprimorar meu corpo divino para o 5º nível se tiver a oportunidade. Gostaria de saber que tipo de mudanças isso traria. Com esse pensamento, Sid olhou para seu painel interno e percebeu que havia acumulado uma quantidade significativa de pontos de energia ao longo do tempo, o suficiente para desbloquear mais progresso. Talvez uma nova habilidade de Balder surgisse? Além disso, embora ele não tivesse focado nisso intencionalmente, seu poder de luz de 3º nível estava próximo do limite, sugerindo uma atualização iminente. O que o 4º nível de poder da luz trará? Sid se perguntou com a expectativa crescendo. Com o passar do tempo, as nações do mundo começaram a reagir à Batalha de Nova York. Veículos de notícias, tanto na TV quanto online, noticiaram o evento no mundo todo. Em um canal de notícias americano, um âncora branco apresentou a reportagem. Embora essa invasão alienígena confirmada tenha causado danos tremendos, o grupo de super-heróis conhecido como Vingadores proporcionou uma sensação de segurança para muitos, tornando-se até mesmo motivo de comemoração para alguns. A transmissão então mudou para entrevistas com cidadãos aleatórios. É bom tê-los. Sabe, é reconfortante saber que existem pessoas que podem nos proteger. Temos sorte. Eu te amo, Thor. Alguns cidadãos apoiaram, enquanto outros não. Super-heróis em Nova York? Como isso é possível?
Esses chamados heróis devem ser responsabilizados pela destruição desta cidade. Eles causaram isso. Onde eles estão agora? Houve tantas notícias sobre super-heróis, mas é como se eles tivessem desaparecido no ar. Embora as opiniões sobre os heróis variassem, as notícias que se seguiram deixaram pessoas no mundo todo em choque. O estranho vestido de branco, também conhecido como Mutante Ômega, apareceu durante a invasão. Oh meu Deus! O estranho vestido de branco realmente apareceu. Todos que viram as imagens do Mutante Ômega ficaram cheios de medo. Embora a batalha entre os Vingadores e o estranho vestido de branco não tenha sido mostrada em detalhes, as pessoas podem imaginar que provavelmente foi uma luta unilateral. Muitos sentiram uma profunda sensação de pavor, como se não conseguissem respirar. O que o estranho vestido de branco estava fazendo no campo de batalha em Nova York? Ele estava de alguma forma envolvido em tudo isso? Até apresentadores de televisão começaram a noticiar o estranho vestido de branco. Aqui é Irina. Estou investigando porque o estranho vestido de branco apareceu durante a Batalha de Nova York. Teremos respostas para você em breve. Quais são os motivos dele e como ele está ligado à batalha? Revelaremos tudo em breve. A popular apresentadora de notícias Irina, naturalmente, não perdeu a chance de agitar as coisas, mais uma vez fazendo grandes promessas aos seus telespectadores. Enquanto a mídia falava sobre os Vingadores e o estranho vestido de branco, Nick Fury estava em uma chamada de vídeo com vários senadores americanos. Um dos senadores mais antigos falou primeiro. Onde estão os Vingadores? Não rastreei o paradeiro deles. Acho que eles ganharam o direito de dar um tempo, respondeu Fury. Uma senadora interrompeu. E o Tesseract? Fury suspirou. O estranho vestido de branco pegou. Você deveria saber que a equipe não tinha poder para detê-lo. Poderíamos dizer que a vontade dos deuses tirou esse item de nós. Mas os senadores não estavam convencidos. Vocês não têm autoridade para tomar essa decisão. Precisamos recuperar o Tesseract. Fury respondeu calmamente. Fique à vontade para pedir ao estranho vestido de branco. Os senadores ficaram sem palavras, sem saber como responder a isso. Claro, planos para lidar com os mutantes Ômega, Messias e o estranho vestido de branco já estavam em andamento. Não demoraria muito para que ações específicas fossem tomadas contra eles. Mas por enquanto eles discutiam, em uma cela de prisão especialmente projetada, o comandante Chitauri estava sentado sozinho. O quarto era totalmente branco com móveis minimalistas. Sem janelas, sem decoração. Embora a segurança fosse rigorosa, Nick Fury não foi muito duro com esse prisioneiro em particular, até mesmo atendendo a alguns pequenos pedidos. Por exemplo, naquele momento, o comandante estava segurando um laptop, embora não estivesse conectado à internet. Na tela havia várias imagens e informações. Era tudo sobre os mutantes Ômega, o Messias e o estranho vestido de branco. Tendo testemunhado o poder absoluto dos mutantes Ômega em primeira mão, o comandante Chitauri ficou curioso e quis aprender mais sobre eles. Apesar de estar em cativeiro, isso não o impediu de fazer pedidos aos humanos. Após alguma negociação, a SHIELD lhe forneceu um laptop contendo dados sobre o Messias e o estranho vestido de branco. Vamos ver do que se tratam esses mutantes Ômega. O comandante percorreu o laptop. Capítulo 192. A princípio, o comandante Chitauri prestou atenção apenas parcial ao que lia. Mas ao chegar às partes cruciais, seus olhos se arregalaram. Mutante Ômega? Messias? A destruição de uma cidade? O incidente da luz? O comandante Chitauri não conseguia acreditar no que estava vendo. As informações no computador mostravam que o chamado Mutante Ômega, Messias, havia destruído uma cidade inteira. Havia até fotos e vídeos incluídos no relatório. Isso é realmente uma criatura da Terra? O comandante ficou em choque total. Naquele momento, ele realmente entendeu o poder aterrorizante dos mutantes Ômega. Ele não pôde deixar de se perguntar que tipo de impacto a notícia dos mutantes Ômega teria se chegasse aos reinos interestelares. Como as principais facções alienígenas reagiriam, temeriam ou cobiçariam esse poder? Embora não quisesse admitir, o exército Chitauri era uma das facções mais fracas do universo. Muitas forças eram mais fortes que eles. Além dos detalhes sobre o Messias, o comandante Chitauri leu sobre o outro mutante Ômega, o estranho vestido de branco. As informações sobre seus poderes divinos e de distorção da realidade deixaram o comandante ainda mais abalado. Ele não conseguia entender como uma civilização tão primitiva como a Terra poderia produzir dois seres tão poderosos quanto os mutantes Ômega. E não era apenas um, mas dois. Entre eles, o estranho vestido de branco era especialmente alarmante. Seus poderes não eram apenas bizarros, mas também ligados a Asgard, pois havia rumores de que ele era um dos deuses asgardianos. Asgard podia estar em declínio devido à idade avançada de Odin, mas enquanto Odin estivesse vivo e não em estado de sono profundo, nenhuma força ousaria desafiar Asgard abertamente. Nem os Chitauri, nem quaisquer outras grandes potências. Embora a destruição da Bifrost tenha causado alguma inquietação entre reinos como Jotunheim, tudo eventualmente retornaria à ordem enquanto Odin ainda estivesse vivo. O que tornava o estranho vestido de branco ainda mais perigoso, além de seu poder, era sua potencial conexão com Asgard. O comandante sabia que se algum dia saísse daquela prisão amaldiçoada, teria que alertar Thanos sobre o Messias e o estranho vestido de branco. Eles não podiam ser menosprezados. E com o Tesseract e o cetro mental agora nas mãos do estranho vestido de branco, eles teriam que recuperar esses itens em algum momento.
Enquanto o comandante Chitauri se preocupava em como entregar a notícia dos mutantes Ômega para Thanos, outra pessoa, em uma sala diferente, estava tendo seus próprios problemas. Droga, como vou voltar? Thor parecia perturbado. De acordo com o plano original, a essa altura, ele já deveria ter capturado Loki e o trazido, junto com o Tesseract, de volta para Asgard. Eles teriam usado o Tesseract para consertar a Bifrost. Mas agora não apenas Loki havia escapado, mas o Tesseract também havia desaparecido, deixando Thor preso em Midgard Terra, sem como voltar para casa. A menos que ele conseguisse rastrear o estranho vestido de branco e pedir emprestado o Tesseract, ele ficaria preso na Terra. O problema era que ele não tinha a mínima ideia de onde o estranho vestido de branco poderia estar. Não poder retornar a Asgard também significava que Thor não poderia transmitir notícias sobre o estranho vestido de branco para seu pai, Odin, ou para sua mãe. Quanto mais Thor pensava nisso, mais impotente se sentia. Não fazia ideia de como retornaria a Asgard. Enquanto isso, a bordo do porta-aviões da SHIELD, flutuando alto acima das nuvens, Nick Fury acabava de se reunir com vários senadores. Caminhando pelos corredores, foi abordado pelo agente Hill. "Qual é o plano agora, senhor?" perguntou Hill. Os Vingadores se espalharam, e alguns deles foram para muito longe. Pouco tempo depois da Batalha de Nova York, os recém-formados Vingadores seguiram caminhos separados, deixando o Hill desconfortável. "Se enfrentarmos uma situação semelhante novamente, como devemos lidar com isso?" Fury não se intimidou com as preocupações de Hill. "Eles vão voltar." Enquanto falavam, eles chegaram a uma área aberta, de onde podiam contemplar o vasto mar de nuvens além do Helicarrier. "Você realmente acha isso?" perguntou Hill. "Claro", disse Fury confiantemente. "Mas por quê?" ela insistiu. "Porque precisamos deles", respondeu Fury calmamente. Hill entendeu imediatamente. Fury apostava no senso de responsabilidade dos Vingadores e na obrigação moral que sentiam. Ele sabia que eles não virariam as costas se o mundo precisasse deles novamente. Embora não se sentisse totalmente confortável com a situação, Hill não tinha mais nada a dizer. Ela se virou e saiu para cuidar de seus outros afazeres. Em uma área isolada em outro lugar, Loki havia roubado o laptop de um homem grande e agora estava procurando informações sobre os mutantes Ômega. Assim como o comandante Chitauri, quanto mais Loki lia, mais chocado ficava. Inveja e ciúme lentamente invadiram seus pensamentos. Enquanto todos esses indivíduos estavam ocupados com seus pensamentos, Sid, sentindo uma necessidade repentina, abriu seu painel interno. Nome: Sid. É idade: 17, tempo de vida restante: 120 dias. Habilidades mutantes: mimetismo, absorção de energia, alvo atual do mimetismo, Orochi, título, Deus Sol, vontade da Terra. Desbloquear progresso, 100%. Habilidades: voo de levitação, nível máximo, 5º nível, desbloqueado. Pontos de energia, 21.868. Além de ter envelhecido 1 ano e da leve diminuição em sua expectativa de vida restante, juntamente com um aumento significativo em pontos de energia, não mudou muita coisa. As habilidades de Orochi permaneceram praticamente as mesmas. Seu voo de levitação atingiu o máximo no 5º nível, enquanto todos os seus outros poderes, exceto a manipulação espacial, que ainda estava no 2º nível, atingiram o 4º nível. Olhando para o painel, Sid percebeu algo. Ele não tinha uma noção clara de sua posição em termos de poder. Quão forte ele era de fato? Ele teria atingido o nível de um Pai Celestial? Sid não tinha certeza. Em sua mente, um ser do nível do Pai Celestial deveria pelo menos ser capaz de destruir um planeta, ou, no caso do universo dos quadrinhos, até mesmo um sistema estelar. Por esse padrão, ele ainda tinha um longo caminho a percorrer. Enquanto Sid refletia sobre seus próprios níveis de poder, seu subconsciente pareceu influenciar sua habilidade de imitação. De repente, uma nova linha de texto apareceu ao lado de seus pontos de energia. Poder destrutivo, nível de cidade, 11%. Pontos de energia, 21.868. Sid ficou momentaneamente atordoado. Olhando para esses dados recém-exibidos, ele sentiu uma contração no canto da boca. A informação era simples e clara. Indicava que ele poderia destruir uma cidade com força total em um curto período de tempo. Quanto ao motivo da descrição mencionar um período curto, Sid imaginou que se tivesse mais tempo, ele poderia facilmente destruir uma cidade. Nesse caso, não seria mais nível de cidade, mas sim nível de cidade. Sid refletiu sobre isso por um tempo. A figura exibida também parecia representar seu estado normal, não sua forma frenética. Se ele entrasse em modo frenético, os dados provavelmente não permaneceriam no nível da cidade. Se essa leitura estivesse correta, então ele ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de atingir o nível de Pai Celestial, o tipo de poder capaz de destruir planetas. Claro, poder destrutivo era apenas uma métrica. Isso não significava necessariamente que ele não pudesse derrubar inimigos com um alcance destrutivo maior que o seu. Nesse ponto, a atenção de Sid mudou para a notação 11%. Ficou claro que quando ele atingisse 100%, a designação de nível de cidade mudaria. Parece que ainda tenho trabalho a fazer. Com esse pensamento, o olhar de Sid pousou na barra de progresso brilhante, Poder da Luz, na seção Balder do seu painel. Habilidade: Poder da Luz, 981-1000, nível 3. Tão perto. Seus olhos brilhavam de expectativa. Sem demora, Sid começou a circular sua energia de luz interior. Experiência de Poder da Luz mais 1. Experiência do Corpo Divino mais 1.
À medida que a energia da luz fluía, suas barras de experiência de poder da luz e corpo divino aumentavam constantemente. Depois de algum tempo, o contador de poder de luz finalmente mudou. Experiência de poder da luz mais 1. Habilidade. Poder da luz, 0, 2000 nível 4. Uma notificação apareceu. Quando seu poder de luz atingiu o nível 4, a energia dentro do corpo de Sid passou por outra transformação, tornando-se mais refinada e estranha. O simbionte, que estava observando silenciosamente ao fundo, foi novamente forçado a sair da mão direita de Sid devido à onda de energia avassaladora. Sentindo a nova onda de poder, o simbionte não pôde deixar de expressar seu choque. Está acontecendo de novo? Agora que seu poder de luz havia atingido o 4º nível, o corpo de Sid começou a emitir um brilho radiante, muito parecido com a primeira vez que essa habilidade havia avançado. Por sorte, ele estava em um lugar isolado. Caso contrário, se alguém o visse brilhando daquele jeito, poderia pensar que ele era algum tipo de figura sagrada ou até mesmo acreditar que Jesus havia descido novamente. Sentindo as mudanças dentro dele, Sid imediatamente notou uma diferença. Sua sensibilidade à luz solar dobrou, o que significa que agora ele podia controlar a luz solar em um raio de 2 quilômetros. E se ele concentrasse toda essa luz solar em um único feixe? Só de pensar nisso, Sid percebeu o quão poderosa aquela habilidade havia se tornado. Na verdade, ele suspeitava que se a Capitã Marvel aparecesse novamente, a luz solar concentrada poderia exceder sua tolerância, potencialmente causando-lhe ferimentos. Pensando nisso, Sid ficou ansioso pelo próximo encontro. Além disso, esse aumento no poder da luz melhorou drasticamente sua capacidade de manipular a luz. Com apenas um pensamento, Sid fez um caleidoscópio de luz girar ao seu redor, o que deixou completamente perplexo o simbionte que assistia de longe. De repente, Sid desapareceu. Onde você foi, Sid? O simbionte pairou no ar, completamente perplexo. Olhando para si mesmo, o simbionte ficou surpreso. Depois de se acalmar um pouco, ele ainda conseguia sentir sua conexão com Sid através do toque, o que significava que Sid não havia realmente desaparecido. Ele apenas havia entrado em algum tipo de modo furtivo. O simbionte ficou incrédulo. Quando Sid ganhou a habilidade de ficar invisível, havia algo que ele não conseguia fazer? Enquanto o simbionte ainda estava em choque, Sid reapareceu, seu corpo voltando à vista conforme a luz ao redor se ajustava. Então, eu consigo manipular a luz bem o suficiente para me tornar invisível. Sid pensou com espanto. No entanto, não era totalmente correto dizer que ele havia manipulado a luz para se tornar invisível. Em vez disso, a luz ao seu redor havia se ajustado naturalmente ao ambiente com base em sua intenção de se camuflar. Todo o processo era um tanto místico, além do âmbito da ciência. Sid não conseguia entender como a luz conseguia se ajustar. De uma perspectiva teológica, talvez fosse algum tipo de atributo ou autoridade divina em ação. Depois de refletir por um tempo, Sid desistiu de tentar entender. Ainda assim, ganhar uma habilidade de invisibilidade ótica não era nada ruim. Embora não conseguisse ocultar seu cheiro ou as perturbações sutis causadas por seus movimentos, certamente o ajudaria a evitar inimigos mais fracos. Nesse ponto, Sid voltou sua atenção para outro lugar. O aumento em seu poder de luz não aumentou apenas seu controle sobre a luz solar, provavelmente também aumentou a força de suas outras habilidades, como sua velocidade de voo. Com esse pensamento, Sid foi até uma clareira isolada, pegou seu dispositivo de teste de velocidade e começou seus testes. Num instante, ele desapareceu de vista. Estrondo. Seguiu-se um estrondo sônico ensurdecedor. Um vento violento, cortante como uma lâmina, o envolvia, embora para Sid parecesse uma brisa suave. Durante o teste, o simbionte, que estava observando com curiosidade, foi arremessado para longe pela velocidade e pelo impacto, caindo no chão com um baque alto. Ao chegar ao ponto de parada designado, Sid parou e rapidamente começou a calcular seus resultados. Enquanto ele fazia isso, o simbionte rastejou de volta para ele a uma velocidade impressionante, claramente ficando mais forte sob a influência de Sid. Embora ainda não se soubesse se ele conseguiria resistir a projéteis perfurantes. Ignorando o retorno do simbionte, Sid terminou seus cálculos. Anteriormente, sua velocidade máxima era 3,3 vezes a velocidade do som. Agora, ele havia superado isso, atingindo uma velocidade de pouco mais de 4 vezes a velocidade do som. Cerca de 4,0 ou 4,1 vezes. Conforme sua energia de luz interna continuava a se reabastecer, Sid estimou que agora tinha energia suficiente para usar suas habilidades de 4º nível cerca de 300 vezes. Então, ele notou outra coisa. Seu poder destrutivo havia aumentado de 11% para 20%. A boca de Sid se contraiu levemente. Enquanto ele processava isso de volta ao centro de detenção da SHIELD, Nick Fury estava conversando com o comandante Chitauri. Após uma negociação intensa, embora não totalmente amigável, o comandante Chitauri concordou em fornecer uma grande quantidade de tecnologia avançada em troca de sua libertação da prisão. Quando o exército Chitauri chegasse com os dados prometidos, o comandante estaria livre para deixar a Terra. Por enquanto, porém, ele permanece sob vigilância rigorosa e confinado a uma amplitude limitada de movimentos. Mas quando os agentes da SHIELD não estavam olhando, o comandante recuperou secretamente um comunicador deixado pelo exército Chitauri e conseguiu contatar Thanos. O que aconteceu lá embaixo? A voz profunda de Thanos ressoou pelo comunicador. Naquele momento, Thanos ficou confuso, sem saber o que havia acontecido durante a batalha na Terra.
Mestre, nós falhamos, disse o comandante Chitauri, com a voz carregada de derrota. Fracassou? A voz de Thanos tinha um peso autoritário e intimidador. O comandante Chitauri explicou apressadamente. Mestre, os humanos eram muito mais formidáveis do que esperávamos. Entre eles, havia indivíduos quase impossíveis de enfrentar. Foram esses indivíduos que me detiveram e as nossas forças. Ele parou por um momento antes de hesitar em falar novamente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 193. Quando o comandante Chitauri relatou o fracasso da invasão da Terra e a presença de inimigos formidáveis, o humor de Thanos piorou. Então o comandante continuou. Se fossem só eles, eu poderia ter conseguido, mas entre eles. Parando por um momento, o comandante continuou. Entre eles, havia uma figura particularmente problemática. Eu não conseguia lidar com ele, nem eu nem o exército inteiro podíamos fazer nada contra ele. O que você disse? A voz de Thanos, cheia de surpresa, veio pelo link de comunicação. A princípio, Thanos pensou que seu subordinado estava apenas dando desculpas para evitar a responsabilidade pela derrota. Mas quanto mais o comandante falava, mais exagerado parecia. Nem você e o exército inteiro conseguiram lidar com ele? Ao ouvir a crescente frustração na voz de Thanos, o comandante Chitauri explicou apressadamente, mestre, não estou mentindo. Esta é a verdade. Ele continuou, ele é um mutante ômega. Seu nome é... Enquanto o comandante falava, ele enviou alguns dados sobre os mutantes ômega, Messias e o estranho vestido de branco, através do comunicador. Thanos olhou casualmente para a informação, sem prestar muita atenção a princípio. Mas depois de apenas alguns segundos, enquanto ele analisava os detalhes, seu rosto de pele roxa, que lembrava uma ameixa gigante, mostrou uma mudança perceptível na expressão. Um mutante ômega chamado Messias? Destruiu uma cidade humana em poucos instantes? Thanos começou a questionar tudo o que sabia. Uma criatura da Terra poderia realmente possuir tal poder? E esse estranho vestido de branco? Supostamente, com apenas uma palavra, ele poderia exterminar hordas inteiras de inimigos da existência. O que tornava tudo ainda mais assustador era que os inimigos mencionados não eram meros inimigos comuns. Segundo as informações, esses inimigos eram construções poderosas chamadas sentinelas, um tipo de máquina de guerra mecânica avançada. No entanto, essas máquinas aparentemente invencíveis foram, como o relatório descreveu, aniquiladas como meras bolhas por uma única palavra do estranho vestido de branco. E não foram apenas alguns sentinelas, foram grupos inteiros deles, obliterados em um instante. Um videoclipe em particular chamou a atenção de Thanos, os sentinelas se transformando em areia e depois em borboletas coloridas. Era quase fantasioso em sua impossibilidade. Até Thanos, o conquistador de mundos, ficou momentaneamente abalado. Nem eu já vi um poder como esse antes. Mutantes ômega, seres tão extraordinários, poderes tão extraordinários. É claro que a mente de Thanos imediatamente pensou em outra coisa, algo que pudesse explicar a origem desse poder divino. Ele se lembrou da Joia da Realidade, ou como era conhecida atualmente o Éter. Ela existia em forma líquida e possuía o mesmo tipo de poderes surreais. Somente a Joia da Realidade poderia exercer poderes tão misteriosos e inspiradores. Em sua mente, Thanos repassou o conhecimento que havia adquirido sobre a Joia da Realidade, uma joia do infinito que ele havia cobiçado por muito tempo. Em teoria, com a Joia da Realidade, era possível transformar qualquer fantasia em realidade, por mais impossível que fosse. Através de seu poder, ela podia apagar, distorcer ou modificar a realidade, transformando sonhos e conceitos abstratos em existência tangível. Talvez a Joia da Realidade fosse a mais poderosa das joias do infinito, mas também era mais difícil de controlar. Thanos sabia muito bem que esta joia não poderia ser usada isoladamente. Sem o apoio das outras joias do infinito, usar apenas a Joia da Realidade poderia levar a consequências catastróficas. Na maioria das vezes, as realidades criadas pela Joia da Realidade eram ilusões, não realidades verdadeiras. Ela apenas evocava realidades que não haviam ocorrido, realidades sem fundamento. Essas falsas realidades exigiam energia constante para se manter. Uma vez que essa energia se esgotasse, as realidades criadas se dissipariam. Transformar completamente essas ilusões em realidade permanente exigiu um preço inimaginável. Thanos também se lembrou de ter ouvido rumores sobre os Elfos Negros de Svartalfheim. Supostamente, eles estavam em busca do Éter, a Joia da Realidade, na esperança de devolver o universo à sua escuridão primordial. Naquela era, a escuridão era a força dominante, e os Elfos Negros prosperaram. Mas depois que o universo foi inundado de luz, eles não conseguiram mais sobreviver. Thanos sabia que a ambição dos Elfos Negros era um sonho fútil. Mesmo que encontrassem a Joia da Realidade, a realidade que criaram seria passageira. Da mesma forma, seu grande plano de eliminar metade de toda a vida no universo também exigiria o poder combinado das outras joias do infinito, com a Joia da Realidade desempenhando um papel crucial para tornar essa visão realidade. Somente através da Joia da Realidade ele conseguiu apagar metade de toda a vida da existência. Mas agora, Thanos havia tropeçado em algo que o abalou profundamente. Um mero terráqueo, um mutante ômega, que possuía um poder que lembrava a Joia da Realidade. Por um momento, ele se perguntou se a Joia da Realidade estava escondida dentro dessa pessoa.
Thanos tinha uma vaga ideia de onde as outras joias do infinito estavam localizadas, mas a joia da realidade permaneceu desconhecida. Sua localização era um mistério. Entretanto, após uma análise mais aprofundada do vídeo, Thanos descartou a ideia de que o estranho vestido de branco estivesse empunhando a joia da realidade. Não havia sinais de que qualquer joia do infinito fosse usada pelo mutante Ômega. Além disso, havia outra evidência que solidificou essa conclusão, algo ainda mais chocante. O comandante Chitauri lhe enviou um vídeo com uma borboleta capturada por uma das chamadas super-heroínas da Terra, Natasha. Esta borboleta foi mantida e estudada depois da batalha. Durante o tempo em que a borboleta foi observada, cientistas humanos examinaram-na e confirmaram que ela era de fato um organismo vivo, sem sinais de anormalidade. Incrivelmente, quando o comandante de Chitauri enviou os dados, a borboleta ainda estava viva. E, no entanto, o aspecto mais impressionante da borboleta não era sua vitalidade, era sua composição. Ela não era feita de carne e osso, mas de dióxido de silício, o principal componente da areia. Em outras palavras, esta era uma forma de vida baseada em dióxido de silício, algo totalmente sem precedentes na Terra. Ao ver esses dados, Thanos ficou impressionado. Ele entendeu as implicações. Este jovem mutante Ômega havia, por pura força de vontade, remodelado algo na forma exata que ele desejava. Capítulo 194. Ao perceber isso, como Thanos não ficou chocado? Essa pessoa era quase equivalente a uma joia da realidade viva. De fato, comparada à joia da realidade, a realidade desse indivíduo parecia existir continuamente. Esse tipo de poder, poderíamos dizer que é ainda mais assustador que a joia da realidade. Essa é a habilidade Ômega do mutante de nível Ômega? Principalmente porque, de acordo com os dados do comandante Chitauri, foi notado que o cubo cósmico e o cetro mental já haviam sido tomados por esse mutante Ômega. Naquele instante, mesmo sendo o governante do universo, Thanos sentiu que a situação estava se tornando problemática. Como ele poderia recuperar esses itens dessa pessoa? Thanos pensou em maneiras de fazer isso. Nesse momento, ele percebeu uma especulação sobre o mutante Ômega, o herói vestido de branco, nas informações coletadas. Suspeito de ser filho do pai de todos, Odin? Esse jovem era na verdade um deus asgardiano? Thanos ficou completamente atônito. Após o choque inicial, seus olhos brilharam enquanto um plano começou a se formar em sua mente. Os elfos negros de Svartalfheim queriam invadir Asgard para derrubar seu governo. Talvez ele pudesse usá-los para enfraquecer as forças ocultas deste mutante Ômega. Mesmo que fosse apenas uma suspeita, enfraquecer o apoio do oponente tornaria as coisas mais fáceis no futuro. Além disso, se Asgard fosse destruída, isso beneficiaria Thanos. Se Asgard permanecesse, seria um obstáculo para a obtenção das joias do infinito na Terra. Enquanto Thanos pensava nisso, ele considerou que tipo de ajuda deveria dar aos elfos negros. Mesmo que falhassem, diminuir a força de Asgard ainda seria benéfico. Enquanto ele pensava nisso, o comandante Chitauri disse nervosamente: Mestre. Depois de esperar por um longo tempo sem ouvir uma resposta, o comandante ficou desanimado, pensando que Thanos estava descontente com ele e talvez até planejasse puni-lo. Felizmente, a voz de Thanos logo surgiu pelo comunicador. Eu entendo a situação. Ao ouvir isso, o comandante Chitauri deu um suspiro de alívio. Ele então perguntou o que fazer em seguida. Eu cuido do mutante Ômega. Você só precisa fazer o que eu mandei. Enquanto Thanos dava ordens ao comandante Chitauri, Sid estava do outro lado, fazendo experiências com o cubo cósmico. Sob o sol brilhante, raios dourados brilhavam no cubo cósmico azul. Enquanto Sid olhava para o cubo em sua mão, ele mergulhou em pensamentos profundos. Ter o cubo cósmico e o cetro da mente por aí parecia um desperdício se ele não tentasse usá-los. Como você usa essa coisa? Após um momento de contemplação, Sid decidiu tentar infundir energia de fótons no cubo, enquanto Venom observava atentamente. No momento em que a energia divina do fóton fez contato com o cubo cósmico, algo inesperado aconteceu. Uma luz azul explodiu. Estrondo. Uma enorme onda de energia irrompeu do cubo cósmico, formando uma poderosa onda de choque que se espalhou em todas as direções. Num instante, Sid foi atingido pela energia do cubo. Experiência com escudo refletivo +1. Felizmente, seus reflexos eram incrivelmente rápidos e sob o olhar aterrorizado de Venom, Sid lançou um escudo reflexivo, bloqueando a onda de energia do cubo. Embora ele tenha conseguido se proteger, o chão ao redor dele não teve a mesma sorte. Olhando para o cubo cósmico agora no chão, e a cena caótica ao seu redor, Sid se sentiu um pouco desamparado. Parecia que tentar controlar o cubo com energia havia falhado. Felizmente ele era forte o suficiente, uma pessoa comum provavelmente teria sido obliterada. Ainda assim, ele havia ganhado algo com a tentativa. Quando sua energia de fótons entrou em contato com o cubo, sua energia mental também se estendeu para ele, estabelecendo uma tênue conexão com o cubo. Parecia que agora ele tinha uma chance de controlá-lo. Cuidadosamente, Sid pegou o cubo cósmico, certificando-se de não injetar energia de fótons desta vez. Nenhuma surpresa ocorreu. Em seguida, ele preparou seu escudo refletivo e deixou sua energia mental fluir para dentro do cubo. Desta vez, nenhum acidente aconteceu e sua conexão com o cubo se aprofundou. Ao mesmo tempo, uma sensação estranha surgiu dentro dele, semelhante à sensação de usar transferência espacial. Parecia que naquele momento ele poderia usar o cubo cósmico para viajar para qualquer lugar. A mente de Sid se agitou, e a imagem da lua apareceu em seus pensamentos.
No instante seguinte, o cubo brilhou em azul, liberando energia. Então, com uma ondulação no espaço, Sid desapareceu de onde estava, reaparecendo em uma paisagem árida, na superfície da Lua. Ele olhou ao redor para a escuridão ao redor, reconhecendo a profunda extensão do espaço. Assim que chegou, Sid se sentiu leve, como se pudesse flutuar para longe a qualquer momento, mas então o desconforto tomou conta dele. Sua expressão mudou e um segundo depois, o cubo cósmico brilhou novamente, teletransportando-o instantaneamente de volta ao seu local anterior. Ufa! Sid deu um suspiro de alívio. Depois de alguns segundos, ele se recuperou rapidamente. Parece que com meu corpo atual, posso sobreviver no espaço sideral por um curto período, mas ficar lá por muito tempo ainda seria fatal. Sid balançou a cabeça, sentindo-se um pouco decepcionado. Claro, isso não significava que seu corpo era fraco. Se uma pessoa comum aparecesse na Lua, ela morreria instantaneamente. Seja por falta de peso repentina ou por mudanças de pressão, qualquer ser humano comum seria morto. Mas ao contrário deles, ele só sentia desconforto e após uma breve recuperação, era como se nada tivesse acontecido. Isso só demonstrava o quanto seu corpo divino de 4º nível era mais forte em comparação com um humano comum. Sid especulou que quando seu corpo divino atingisse o 5º nível, ele poderia sobreviver no espaço por longos períodos. Talvez até viver lá permanentemente, sem precisar de água ou comida. Neste momento, isso me assustou. Veno, exposto em seu braço, parecia aterrorizado, sua pequena cabeça preta cheia de medo. Olhando de relance, Sid não deu atenção. Veno era uma forma de vida alienígena, capaz de sobreviver no espaço, então não havia necessidade de se preocupar com isso. Na verdade, o oxigênio que os humanos precisavam era um fardo maior para Veno. Enquanto pensava nisso, Sid olhou para o cubo cósmico em sua mão, com um sorriso se formando no rosto. Com isso, viajar para lugares diferentes será muito mais fácil. Ele não estava falando apenas de lugares comuns, até mesmo viajar até o Sol, ficar lado a lado com ele, ou ir para outra galáxia, era possível. No entanto, Sid de repente pensou em algo importante. Falando nisso, o cubo cósmico pode ajudar alguém a viajar para mundos paralelos? Naquele momento, um olhar de curiosidade e expectativa surgiu em seus olhos, e ele não conseguiu resistir à vontade de tentar. Capítulo 195. Entretanto, depois de pensar um pouco, Sid ainda não se atreveu a usar o cubo cósmico para viajar para um suposto mundo paralelo. O cubo cósmico era poderoso, capaz de viajar para praticamente qualquer lugar. Sid sabia que com ele poderia até alcançar dimensões diferentes. Por exemplo, a dimensão negra onde Dormammu residia, ou até mesmo reinos como o céu e o inferno. Claro que viajar para lá era possível, mas se seria possível voltar vivo era outra questão completamente diferente. Era importante entender que as divindades dimensionais eram extremamente poderosas dentro de suas respectivas dimensões, muito mais do que fora delas. Se alguém tivesse o azar de encontrar um desses seres, haveria pouca chance de sobrevivência. Quanto a atravessar mundos paralelos, Sid não tinha certeza se o cubo cósmico conseguiria. Mesmo que conseguisse, ele suspeitava que seria uma viagem só de ida. Por exemplo, se ele chegasse a um mundo paralelo e então o cubo cósmico parasse de funcionar de repente. Dito isso, Sid tendia a acreditar que as joias do infinito ainda poderiam ser usadas em universos paralelos. O motivo pelo qual elas não funcionavam no domínio da autoridade de variância temporal provavelmente se devia à natureza única daquele espaço. No entanto, ainda havia uma possibilidade, embora pequena, de que as joias do infinito não funcionassem em um mundo paralelo. Não era impossível. Até que tudo fosse testado, permanecia uma incógnita. Sid não estava disposto a correr esse risco usando o cubo cósmico. Havia outras maneiras mais seguras de viajar para mundos paralelos. Sid lembrou que os portais de Camartage poderiam fazer o mesmo. Comparados ao cubo cósmico, esses portais eram muito mais convenientes e não corriam o risco de falhas. Sid pensou que em algum momento, ele deveria adquirir um anel estilingue, a ferramenta usada para abrir esses portais, e experimentá-lo. Por enquanto, ele decidiu deixar para lá. Depois de testar o cubo cósmico, ele voltou sua atenção para o cetro mental do outro lado. Enquanto olhava para a gema na ponta do cetro, Sid se viu perdido em pensamentos. Cada joia do infinito tinha seus próprios efeitos colaterais quando usada. O efeito colateral da joia do poder era bem claro. Apenas tocá-la poderia causar ferimentos e se alguém não conseguisse suportar sua energia, explodiria e morreria. Pessoas comuns não podiam usá-la. Os efeitos colaterais da joia do tempo não eram claros, embora fosse provável que cada uso impactasse o fluxo do tempo em algum grau. Quando o Doutor Estranho usou a joia do tempo pela primeira vez, ele a testou em uma maçã, que simbolizava o fruto proibido da Bíblia, uma metáfora para o ato de desafio de Doutor Estranho. Até o ancião avisou o Doutor Estranho para não usar a joia do tempo de forma imprudente. Ficou claro que o uso excessivo da joia do tempo poderia fazer com que a lógica relacionada ao tempo se tornasse caótica e, em casos extremos, poderia levar ao colapso da linha do tempo. Tomemos, por exemplo, a versão do Doutor Estranho de um determinado universo. Ao contrário do Doutor Estranho do universo principal, este sobreviveu ileso ao acidente de carro, mas sua namorada Christine morreu. Desesperado para trazê-la de volta, o Doutor Estranho estudou magia pelo mundo e acabou se tornando o Mago Supremo.
Com o ancião desaparecido e sem ninguém para detê-lo, ele decidiu usar a joia do tempo para voltar no tempo e salvar Christine. Mas não importava quantas vezes ele tentasse, a morte de Christine não podia ser evitada. Ela sempre morria de maneiras diferentes. Fosse em um acidente de carro ou levando um tiro, vários acidentes lhe custariam a vida. Em seu desespero, o ancião, que ainda não havia morrido naquela linha do tempo, percebeu suas ações e apareceu diante dele. Ela explicou que a morte de Christine foi um ponto fixo no tempo, um evento crucial que teve que acontecer para que o Doutor Estranho se tornasse o Mago Supremo. Sem se tornar o Mago Supremo, o Doutor Estranho não teria sido capaz de salvá-la. Assim, Christine teve que morrer, e a lógica da linha do tempo se fechou sobre si mesma. Originalmente, se a anciã não tivesse intervindo, o Doutor Estranho poderia ter aceitado a realidade após alguns dias de luto, mas a explicação dela lhe renovou a esperança. Afinal, o ancião lhe ensinou que tudo é possível. O Doutor Estranho pensou que se um ponto fixo no tempo era o problema, deveria haver uma maneira de superá-lo. Nada era verdadeiramente absoluto aos olhos de um feiticeiro. Para tanto, o Doutor Estranho viajou no tempo até uma biblioteca antiga e perdida, onde de fato encontrou um método para alterar pontos fixos no tempo. A solução era simples: imenso poder. Para um feiticeiro, obter poder era fácil, fosse tomando emprestado de divindades dimensionais ou por outros meios. O método mais fácil era absorver criaturas místicas usando magia negra. Então, o Doutor Estranho criou um círculo de invocação, invocando e absorvendo criaturas místicas uma após a outra. Seu poder cresceu rapidamente, mas à medida que absorvia mais, ele gradualmente perdia sua humanidade. Com poder suficiente, tudo se tornou simples. O Doutor Estranho usou a joia do tempo à força para trazer Christine de volta à vida. Infelizmente, aqueles que manipulam o tempo muitas vezes se encontram à mercê dele. Christine ressuscitou, mas o universo começou a se desfazer, entrando em colapso. Nem mesmo o quase onipotente Doutor Estranho conseguiu impedir a destruição do universo. Em seu imenso poder, o Doutor Estranho até tomou conhecimento do Observador, um ser que observava silenciosamente o desenvolvimento do universo, mas nunca intervinha. Infelizmente, apesar dos apelos do Doutor Estranho para que o Observador salvasse seu universo, o Observador, fiel à sua natureza, simplesmente observou em silêncio enquanto o universo caminhava para sua destruição. Durante esse tempo, o Observador avisou o Doutor Estranho que interromper o fluxo do tempo só levaria a uma ruína maior. No final, o Doutor Estranho só pôde assistir impotente enquanto seu universo era destruído, sem poder fazer nada. Assim como no futuro, Tony Stark se sacrificou com um estalar de dedos, e o Doutor Estranho não pôde usar a joia do tempo para trazê-lo de volta. Se Tony fosse ressuscitado revertendo o tempo, a lógica do seu estalo, que apagou Thanos e seu exército, seria desfeita. Thanos e suas forças retornariam, restaurando tudo ao que era antes. De certa forma, os efeitos colaterais da joia do tempo podem parecer sutis, mas quando ocorrem, podem ser os mais assustadores de todos. Claro, isso não significa que não haja poder que possa desafiar a lógica. Sid pensou sobre isso e não conseguiu deixar de se lembrar da magia do caos. Ao contrário da joia do tempo, o poder de alteração da realidade da magia do caos desafiava a lógica, mudando tudo à força sem causar o colapso da realidade. Ela podia dobrar a lógica à sua vontade. Isso demonstrou que a essência da magia do caos era de um nível muito mais elevado. Pelo menos, os problemas de lógica temporal não eram um problema para a magia do caos, e isso não causaria um colapso na realidade. Infelizmente, minha habilidade de alterar a realidade com magia do caos ainda é passiva. Quem sabe quando ela aparecerá? Sid pensou com uma ponta de arrependimento. Claro, não é que a habilidade de alterar a realidade da magia do caos não tivesse um padrão. Quanto mais instável o estado mental de alguém, maior a probabilidade de a magia do caos se espalhar desenfreadamente. Quanto mais instáveis as emoções, mais forte a magia do caos se tornava. Por exemplo, quando ele transformou os robôs sentinelas em borboletas, isso foi apenas um gatilho normal, longe de uma verdadeira fúria. Capítulo 196. É uma pena que eu não tenha uma doença mental. Se tivesse, Sid não conseguiu evitar um suspiro. Quanto à joia do espaço ou cubo cósmico, seu efeito colateral era a instabilidade, ocasionalmente causando surtos incontroláveis. Quando se trata da joia da realidade, Sid pensou novamente. Em termos gerais, quando a joia da realidade estava em sua forma de éter, ela automaticamente procurava um hospedeiro, invadindo seu corpo. Se o hospedeiro não conseguisse suportar tamanho poder, morreria. Eu me pergunto o que aconteceria se a joia da realidade me usasse como hospedeiro. Sid ficou curioso ao se lembrar de algo do passado. Em Thor, o mundo sombrio, Jane, a mulher que lutou ao lado de Thor durante a batalha com a armadura do Destruidor, acidentalmente tropeçou no éter em uma dimensão desconhecida e se tornou sua hospedeira. Uma pessoa comum como Jane se tornar a hospedeira da joia da realidade, ainda líquida, teria consequências desastrosas. Se ela não fosse extraída, ela teria morrido. Embora o éter tenha sido removido dela, Jane mais tarde desenvolveu câncer, provavelmente devido à radiação emitida pela joia da realidade. Cientificamente falando, provavelmente foram os raios gama das joias do infinito que causaram o câncer de Jane. E por causa do câncer, ela acabou falecendo. Se fosse eu, não faria diferença. Sid deu de ombros, despreocupado. Afinal, era só câncer. Com tanta coisa já acontecendo com ele, um pouco mais não faria mal.
No máximo, seria um pequeno incômodo, nada muito sério. Pensando nisso, ele olhou para o tempo de vida restante. Graças ao aparecimento da energia da luz divina, sua vida havia aumentado novamente, chegando a 141 dias. No geral, o câncer não seria capaz de matá-lo tão cedo. Ele imaginou que os deuses antigos por trás disso deviam estar confusos a essa altura. Sid pensou nisso com um ar divertido. Quanto à joia da alma e à joia da mente. Os efeitos colaterais da joia da alma não eram claros, mas provavelmente era necessário o sacrifício de um ente querido para obtê-la. Ou poderia estar ligado à própria consciência da pedra. Esta pedra podia roubar, manipular ou alterar almas. Ela não apenas controlava as almas dos vivos, mas também podia comandar os mortos. Se o usuário fosse poderoso o suficiente, ele poderia até criar almas do nada. Diferentemente das outras pedras, a joia da alma tinha uma consciência própria, que era incrivelmente faminta e ansiava por almas. Sid franziu a testa enquanto pensava nisso. No futuro, Thanos sacrificou Gamora para obter a joia da alma, ficando inconsciente durante o processo. Quando acordou, a joia da alma estava em suas mãos. Quem sabia que coisas estranhas a pedra tinha feito? Sid zombou desse pensamento. Seguir as regras. Quem sabe que tipo de armadilha a joia da alma pode armar? Só um tolo faria isso. Seguir as regras era algo que só quem não tinha poder suficiente fazia. Se fosse ele, Sid simplesmente destruiria todo o planeta Vormir, onde a joia da alma residia. Ele não acreditava que a joia não apareceria depois disso. E mesmo que isso não acontecesse, com a ajuda da joia da mente e outras joias do infinito, ele tinha certeza de que poderia encontrar a joia da alma eventualmente. Uma vez encontrada, seria fácil. Sid especulou que com seu domínio da magia do caos, ele poderia apagar completamente a suposta consciência da joia da alma. Afinal, a magia do caos era poderosa o suficiente para destruir a própria pedra, sem falar na sua consciência. Além disso, a magia do caos estava profundamente conectada aos poderes mentais, e quando ele se tornasse forte o suficiente, nem mesmo o Professor X seria páreo para ele. Olhando para o cubo cósmico em sua mão, Sid não pôde deixar de se sentir tentado a tentar. Contanto que ele tivesse uma imagem clara em sua mente, o cubo cósmico poderia levá-lo a Vormir, onde a joia da alma residia. No entanto, sua força atual não era suficiente. Se fosse agora, poderia, na melhor das hipóteses, apreciar a vista e, na pior, cair na armadilha da joia da alma. Ele teria que esperar até que sua magia do caos atingisse o nível 5 para ter confiança suficiente para ir até lá. Quanto à última pedra, a pedra da mente, Sid voltou seu olhar para o cetro da mente em sua mão, franzindo levemente a testa. O cetro não apenas controlava a mente das pessoas, mas também parecia influenciar sutilmente seu usuário. Entretanto, devido à presença da magia do caos, a joia da mente por si só não foi suficiente para afetá-lo sem que ele percebesse. Comparada à joia da mente, a magia do caos foi a verdadeira mudança de jogo. Sid franziu a testa em contemplação. Ele tinha a sensação de que havia algo errado com as joias do infinito e talvez, além da joia da alma, as outras joias também tivessem um certo grau de consciência. Por exemplo, algumas décadas atrás, quando o Capitão América lutou contra o Caveira Vermelha, ele tocou o cubo cósmico com a mão nua e foi instantaneamente transportado para outra galáxia. Era provável que ele tivesse sido enviado para Vormir, o local da joia da alma, e de alguma forma morreu no processo tornando-se um espectro. Ficou claro que o Caveira Vermelha havia sido escravizado pela joia da alma, tornando-se seu guardião e encarregado de explicar o preço para obtê-la a qualquer um que a procurasse. Tudo girava em torno das joias do infinito. Dizer que nenhuma das outras joias tinha problemas semelhantes parecia altamente improvável para Sid. Tanto faz, quando minha magia do caos atingir o nível 5, eu vou purificar todos eles. Sid pensou com desdém. Ele não acreditava que as joias do infinito poderiam resistir à purificação da magia do caos. Por agora, Sid casualmente pegou o cetro da mente. Mais tarde, ele pegou um grande javali e começou seu experimento. Como esperado, as habilidades de controle mental do cetro funcionaram perfeitamente e, sob seu controle, o javali se tornou extremamente obediente. Infelizmente, essa habilidade não era particularmente útil. Tudo que o cetro da mente podia fazer, a magia do caos também podia. Sid sabia que o problema estava em sua maneira grosseira e superficial de controlar a joia da mente. Assim como a joia do tempo, seria necessária uma magia específica para realmente liberar todo o potencial da joia da mente. Dito isto, mesmo com as coisas estando assim, Sid conseguia sentir sua própria força mental sendo amplificada enquanto usava o cetro. A partir desse momento, ninguém mais pôde influenciá-lo mentalmente. Em essência, seu poder mental através da magia do caos atingiu o nível 5 antes do tempo. Depois de testar o cubo cósmico e o cetro mental, a atenção de Sid se voltou para seus pontos de energia. Acumulei mais de 20.000 pontos de energia. Será que consigo desbloquear as novas habilidades do Balder, divindade, domínio, ou algo mais? Os olhos de Sid brilharam de curiosidade. Quando ele estava prestes a investir seus pontos de energia para desbloquear o progresso, um boato começou a circular em uma galáxia distante. Ninguém sabia onde o boato tinha começado, mas ele falava do planeta C-53, ou Terra, e mencionava o surgimento de dois indivíduos incrivelmente poderosos. Até mesmo grandes forças alienígenas, como os Kree e a Inteligência Suprema, ouviram falar desse boato. Até mesmo os Guardiões da Galáxia distantes no espaço, incluindo o Senhor das Estrelas, souberam da história.
Capítulo 197. A bordo de uma nave espacial. Terráqueo? Ei, esse não é seu planeta natal? Perguntou um homem corpulento de barba espessa, ao Senhor das Estrelas, que estava sentado ao lado dele. O Senhor das Estrelas, vestido com uma jaqueta de couro vermelha e calças pretas, com o rosto um pouco barbudo, parou ao ouvir o nome. Ele parecia ter uns 30 anos e ficou surpreso. Terra? Ele não era estranho ao modo como os alienígenas se referiam à Terra como Terra. Se não houvesse surpresas, esse Terra deveria de fato significar Terra. Nesse momento, o homem corpulento chamado Glenn continuou curiosamente. Recentemente, houve um rumor sobre 2 seres poderosos aparecendo em seu planeta natal. Espere, deixe-me verificar. Sim, diz aqui. Messias e o herói vestido de branco. Um pode destruir uma cidade inteira em um instante, e o outro pode facilmente apagar a vida de uma pessoa. Enquanto Glenn lia em voz alta, sua voz foi sumindo e seus olhos gradualmente se arregalaram em descrença. Claramente até ele achou esse boato exagerado e falso. Ele estava familiarizado com a Terra por causa do Senhor das Estrelas e sabia que era uma civilização fraca, uma que ainda não havia conseguido viajar interestelar. E no entanto, agora circulavam rumores de que seres tão poderosos tinham aparecido neste planeta fraco, um capaz de destruir uma cidade e outro capaz de acabar com vidas com facilidade? Embora o boato não especificasse como esses indivíduos realizavam tais feitos ou a natureza exata de seus poderes, Glenn se recusou a acreditar. Até mesmo o Senhor das Estrelas, Peter Quill, ficou chocado com o que ouviu, achando a afirmação totalmente chocante. Como isso é possível? Após o choque inicial, Peter rapidamente recuperou a compostura. Nesse momento, os outros alienígenas a bordo da nave também voltaram sua atenção para o Senhor das Estrelas, com os olhos cheios de surpresa. Percebendo seus olhares, o Senhor das Estrelas deu de ombros, entendendo a situação, e disse casualmente: "Isso provavelmente é falso. Vocês todos sabem que meu planeta natal, Terra, é um planeta fraco. Não tem como seres assim existirem lá. Isso deve ser só um boato ridículo." O Senhor das Estrelas não conseguia acreditar que entidades tão poderosas pudessem aparecer na Terra. Suas memórias da infância, antes de deixar o planeta, e todos os dados que havia reunido ao longo dos anos lhe diziam que esse boato era absurdo. E basta olhar para as descrições: destruir uma cidade num instante, apagar vidas à vontade? Quem espalhou esse boato devia estar louco, provavelmente sofrendo de alguma doença mental. E pensar que o boato era sobre seu fraco planeta natal produzindo seres tão divinos. Era risível, algo que só um louco acreditaria. O Senhor das Estrelas zombou de toda a ideia, totalmente indiferente. Ele não acreditaria, nem por um segundo, que seu planeta natal abrigasse figuras tão poderosas. Os outros a bordo do navio caíram na gargalhada com suas palavras, claramente compartilhando o mesmo pensamento e descartando o boato como um absurdo. Nesse momento, Glenn perguntou curiosamente ao Senhor das Estrelas: "Faz muitos anos desde a última vez que você visitou seu planeta natal, não é? Que tal acompanhá-lo até lá um dia, só para ver o que esses seres que dizem existir?" Embora as palavras de Glenn parecessem sérias, havia um tom de provocação nelas, e o resto da equipe caiu na gargalhada novamente. O Senhor das Estrelas só conseguiu dar de ombros, desamparado. Quanto a voltar para a Terra, bem, talvez um dia ele possa retornar para uma visita. Além do Senhor das Estrelas e sua tripulação, outras forças importantes, incluindo os Kree e sua inteligência suprema, também souberam do boato. Interessante. Quem espalhou esse boato? Murmurou o líder dos Kree, a inteligência suprema. No momento, ela apareceu na forma de uma mulher de meia idade. Como a inteligência artificial dos Kree, ela representava o ápice da sabedoria Kree, incorporando todo o seu conhecimento em ciência, filosofia e pensamento, governando o Império Kree. Ela conhecia bem o planeta C-53, que era a Terra, lar daquele indivíduo problemático, Carol Danvers. Ela ainda se lembrava da rebelião de Carol contra ela anos atrás. E agora circulavam rumores de que 2 seres imensamente poderosos haviam aparecido na Terra. A inteligência suprema achou isso difícil de acreditar. Independentemente de o boato ser verdadeiro ou falso, ela acreditava que era necessário enviar alguém para investigar a Terra. Se fosse falso, não havia problema. Mas se fosse verdade, ela tinha planos para aqueles 2 supostos seres poderosos. Ela queria estudar seus corpos, para entender a profundidade e a origem de seu poder. Além dos Kree e da inteligência suprema, outras grandes potências e alienígenas comuns também ouviram esse boato selvagem, voltando sua atenção para o planeta Terra. Isso é sério? Uma forma de vida pode realmente possuir esse tipo de poder? Muitos ficaram chocados, mas logo descartaram o boato. Impossível. É falso. Uma civilização tão fraca não poderia ter seres tão poderosos. As alegações são exageradas demais. Eu quase acreditei. Quem diabos começou a espalhar essa bobagem? A lógica lhes dizia que o boato era em grande parte falso, e muitos optaram por não acreditar. Mesmo assim, não conseguiram deixar de sentir um pouco de curiosidade sobre Terran. A curiosidade os consumia como um gato arranhando, fazendo-os querer visitar Terran e ver com os próprios olhos. E era exatamente isso que Thanos queria. Idealmente, o Messias e o herói vestido de branco chamariam a atenção de algumas grandes potências, que então enviariam forças para lidar com eles. Enquanto isso, Thanos ficaria sentado colhendo os benefícios. Enquanto Thanos orquestrava seus planos e rumores se espalhavam pelas estrelas, Sid Castel estava sob o sol, aproveitando seu calor, com sua atenção fixada em seus pontos de energia.
Pontos de energia, 22.665. Esses pontos de energia. Será que consigo desbloquear as novas habilidades do Balder? Curioso, Sid começou a canalizar pontos de energia para seu progresso de desbloqueio. Logo, a barra de progresso subiu continuamente, atingindo 56%, 58%, 60%. Aos 60%, os olhos de Sid brilharam de expectativa, ansioso para descobrir sua nova habilidade. Por sorte, um som de notificação soou. Desbloquear progresso, 60%. Habilidade, discurso divino, desbloqueado. Habilidade, discurso divino, 0, sem nível 1. Sid piscou surpreso. Discurso divino? Que tipo de habilidade era essa? Ele ficou perplexo. Além disso, apesar da notificação, mesmo tendo desbloqueado a habilidade, ele não sentiu nenhuma diferença perceptível. Confuso, Sid decidiu experimentar. A julgar pelo nome, essa habilidade provavelmente tinha algo a ver com a fala. Capítulo 198. 2 horas depois de passar algum tempo experimentando, Sid finalmente entendeu do que se tratava essa nova habilidade. A princípio, ele não notou nada de anormal, principalmente porque não havia mais ninguém por perto. Mas depois de um tempo, quando ouviu alguém falando em uma língua que ele não entendia, algo lhe ocorreu. Ele percebeu que realmente conseguia entender o que a pessoa estava dizendo. Era óbvio que a pessoa não falava inglês, mas Sid conseguia compreender cada palavra. Ainda mais surpreendente quando Sid, agora disfarçado, cumprimentou a pessoa, ela pareceu entendê-lo também. Naquele momento tudo ficou claro. Ele entendeu o que discurso divino realmente era. Após testes adicionais, Sid descobriu que não só conseguia entender todas as línguas humanas, como também que outras pessoas, inexplicavelmente, entendiam o que ele dizia. Isso se aplicava até mesmo aos animais, embora seus pensamentos fossem tão simplistas que tudo o que ele conseguia ouvir eram coisas como com fome, quero comida, ou cansado. Além disso, sua própria voz parecia ter se tornado mais agradável e profunda, carregando uma aura de mistério. Sid ficou completamente surpreso com isso. À primeira vista, essa habilidade parecia trivial, mas, na realidade, era incrivelmente útil. Sob o poder da fala divina, a linguagem não era mais uma barreira para ele. Claro, apesar de entender como o discurso divino funcionava, Sid ainda se sentia confuso. No canto escuro onde estava, ele olhou para o painel de habilidades de Balder, com uma expressão confusa no rosto. Habilidade, fala divina 70 sem nível 1. Nível 1? Da perspectiva dele, a habilidade já deveria estar no máximo. Ele a havia testado em vários idiomas, inclusive entendendo dialetos. Parecia uma habilidade passiva totalmente desenvolvida. No entanto, era apenas no nível 1? Sid não pôde deixar de se sentir confuso e curioso. O que aconteceria se ele subisse ainda mais de nível? Sua voz se tornaria ainda mais perfeita e misteriosa? Sid franziu a testa levemente, percebendo que não seria tão simples. Esse sentimento não veio apenas da sua intuição, mas também do senso comum. Claramente, Thor e Loki não possuíam essa habilidade. Sid especulou que esse poder poderia ter se originado do verdadeiro Balder mitológico. Espera, talvez Thor e Loki tenham algo parecido em um nível básico. Ele lembrou que em algumas versões dos quadrinhos, Thor conseguia entender vários idiomas, e tudo o que ele dizia era automaticamente compreendido pelos outros. Quanto ao Thor do mundo real, Sid não tinha certeza, pois não havia prestado muita atenção. No entanto, esse era apenas o efeito de nível 1 do discurso divino. Estava claro que havia mais 4 níveis, e o potencial total era provavelmente muito maior do que o que Thor e Loki demonstravam. No mínimo, essa habilidade deve estar conectada aos verdadeiros poderes mitológicos de Balder. Enquanto pensava nisso, Sid começou a especular. Na mitologia, as palavras ditas pelos deuses muitas vezes carregavam um poder misterioso, especialmente maldições proferidas com raiva ou ódio, que sempre pareciam se tornar realidade. Principalmente ao amaldiçoar mortais, essas maldições quase sempre se mostravam eficazes. Muitas histórias sobre mortais giravam em torno de maldições proferidas por deuses. Além das maldições, havia também bênçãos. Por exemplo, deuses com domínio sobre a beleza podiam conceder beleza a outros com uma simples palavra. Alguns mortais, após receberem uma bênção de um deus, podiam até mesmo tomar emprestado uma parte do poder da divindade. Os olhos de Sid brilharam com a compreensão. Será que conforme eu subo de nível em discurso divino, ele ganhará esses efeitos? Se esse fosse o caso, o discurso divino seria muito mais complexo e poderoso do que ele pensava inicialmente, uma habilidade passiva divina e misteriosa. Naquele momento, Sid não pôde deixar de se sentir animado com os potenciais efeitos de aumentar o nível desse novo poder. Além disso, o que mais o emocionava era que cada vez que ele falava uma frase completa, discurso divino, automaticamente ganhava experiência. Incrível! Sid murmurou. Experiência de discurso divino mais 1. A velocidade com que ele subiu de nível foi quase tão rápida quanto sua habilidade de flutuar. Essa pode ser mais uma habilidade que atingirá o nível 5 primeiro. Incapaz de se conter, Sid decidiu ignorar os 17.000 pontos de energia restantes por enquanto e se concentrar inteiramente em aprimorar o discurso divino. Ele retornaria ao progresso de desbloqueio de Balder mais tarde. No momento seguinte, sob o olhar confuso e perplexo de Veno, Sid começou a murmurar tabuadas de multiplicação aleatórias. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2.
Experiência de discurso divino mais um. Experiência de discurso divino mais um. Enquanto Cid continuava a entoar essas palavras sem sentido, era como se um enxame de moscas zumbisse em volta dos ouvidos de Veno, recitando mantras que faziam sua cabeça girar. Veno quase pensou que Cid tinha enlouquecido. Antes que Veno pudesse perguntar o que estava acontecendo, Cid ouviu outra notificação. Experiência de discurso divino mais um. Habilidade, discurso divino, 0,500 nível 2. No momento em que a notificação apareceu, Cid notou uma ligeira mudança em sua voz. Ela se tornou ainda mais profunda e misteriosa, assemelhando-se à fala de um verdadeiro deus. Além disso, sempre que ele falava, sentia uma sensação estranha, embora não conseguisse identificar exatamente o que era. O nível 2 não parece revelar muita coisa ainda? Cid franziu a testa levemente. Sem pensar muito, ele continuou praticando. À medida que ele repetia suas palavras, os pontos de experiência para discurso divino aumentavam constantemente. Algum tempo depois, outra notificação soou. Experiência de discurso divino mais um. Habilidade, discurso divino, 0.000 nível 3. Naquele instante, Cid sentiu uma diferença notável. Nesse momento, com sua percepção aguçada, ele sentiu que cada palavra que falava agora carregava um ritmo especial. A sensação era única, embora Cid achasse difícil descrevê-la. Pensando nisso, ele voltou seu olhar para o perplexo Veno, decidindo usá-lo para um pequeno experimento. No segundo seguinte, ele falou com Veno. Eu te abençoo, que a luz sempre te acompanhe. As palavras ecoavam ao redor deles, cheias de mistério e ritmo, como se estivessem se conectando a algo além. Veno olhou ao redor, confuso, sem ver mais ninguém. Seu rosto estava perplexo, pois não fazia ideia do que Cid estava fazendo. Espera aí, isso era para mim? Enquanto Veno estava ali confuso, uma mudança repentina ocorreu. Originalmente eles estavam em um canto escuro e isolado, um lugar que Cid havia escolhido deliberadamente para testar sua habilidade, onde a luz do sol não alcançava. Mas depois que as palavras foram ditas, Cid percebeu que a área ao redor de Veno clareou um pouco. Era como se a luz do sol e os fótons estivessem se reunindo ao redor de Veno, exatamente como a bênção havia dito. A luz estava sempre com ele. Veno ficou ali, completamente estupefato. Capítulo 199. Eu te abençoo, que a luz esteja sempre com você. Enquanto Cid observava a luz do sol se acumular ao redor de Veno depois de dizer isso, ele ficou surpreso e atônito. Apenas uma única frase causou tal efeito. Além disso, o processo ocorreu completamente sem seu controle. A luz solar, os fótons, convergiram ativamente em torno de Veno, tornando-se um fenômeno por si só. Era como se Veno tivesse nascido para atrair a luz do sol, parecia quase absurdo. Eu me pergunto quanto tempo isso vai durar. Cid tinha a sensação de que com o discurso divino, apenas no nível 3, o efeito não seria perfeito ainda. Além do fato de que a luz solar coletada não era ideal, a duração também podia ser limitada. Enquanto ele pensava nisso, a quantidade de luz solar ao redor de Veno começou a diminuir gradualmente. Um momento depois, o fenômeno da luz do sol se acumulando ao redor de Veno desapareceu completamente. Veno, visivelmente confuso, perguntou: Cid, o que você fez comigo? Você estava controlando a luz do sol agora mesmo? Veno sabia que Cid tinha a habilidade de controlar a luz, e o que tinha acabado de acontecer parecia muito com isso. No entanto, Veno instintivamente sentiu que algo mais estava acontecendo, especialmente com o efeito da luz solar desaparecendo gradualmente, o que aumentou sua suspeita. Poderia ser. Veno lembrou-se da frase que Cid havia dito antes. Com isso em mente, seus olhos se arregalaram de espanto. Cid, no entanto, não estava prestando atenção à reação de Veno. Em vez disso, estava perdido em pensamentos. Claramente, se ele continuasse a aumentar o nível de discurso divino, o fenômeno que acabará de ocorrer provavelmente duraria mais. Aliás, Cid especulou que ao atingir o nível 5, o efeito poderia se tornar permanente. Poderia se tornar uma bênção permanente, ou até mesmo uma maldição. Pensando em maldições, Cid olhou para Veno, mas não tinha intenção de experimentá-lo. Embora ele não tivesse testado, ele conseguiu estimar o resultado. Eu me pergunto como seria conceder poder. Esse pensamento levou Cid a pensar em um certo personagem do universo vizinho da DC, Shazam. Esse personagem possuía os poderes de 6 deuses, a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, o poder de Zeus de controlar raios, a coragem de Aquiles e a velocidade de Hermes. Abençoado pelos deuses gregos, Shazam era essencialmente uma cópia do Superman. Seu inimigo, Adão Negro, tinha bênçãos semelhantes dos deuses egípcios, a resistência de Shu, a rapidez de Horus, a força de Amon, a sabedoria de Toto, o poder de Atom e a coragem de Men. Basicamente, outra imitação do Superman. Se eu abençoasse alguém, o efeito seria semelhante. A curiosidade de Cid aumentou. Que tipo de bênção? Controle sobre a luz, a resistência, a velocidade? Ou ele poderia conceder qualquer poder que possuísse aquele que abençoasse? Como não havia ninguém para testar, essa questão permaneceu um mistério para ele. Testar com Veno era uma opção, mas ele pensou melhor. Cid acreditava que esse tipo de bênção não seria dada levianamente e poderia ter um custo. Era provável que aquele que recebesse a bênção estivesse ligado a ele, e quando usassem o poder, ele seria drenado do próprio Cid. Afinal, o poder não poderia vir do nada. Depois de testar os efeitos de discurso divino, Cid olhou para a habilidade, agora no nível 3, e hesitou.
sem saber se deveria continuar aprimorando-a ou se concentrar em desbloquear novas habilidades. Depois de pensar um pouco, ele voltou sua atenção para os 17.000 pontos de energia que lhe restavam. Os efeitos do discurso divino já estavam começando a aparecer e, enquanto ele continuasse falando, a habilidade aumentaria de nível automaticamente. Não exigia muita atenção dele. Comparado ao discurso divino, Sid estava muito mais curioso sobre qual seria a próxima habilidade desbloqueada de Balder. Desbloquear progresso, 60%. Olhando para a barra de progresso, Sid pensou, uma nova habilidade despertará em 65% ou 70%? O que acontece em 100%? E quanto progresso os 17.000 pontos de energia restantes proporcionarão? Curioso, Sid se concentrou e começou a investir seus pontos de energia no progresso de desbloqueio de Balder. 62%, 65%, 68%, 70%. Pontos de energia, 3.005. Quando seus pontos de energia diminuíram para pouco mais de 3.000, o progresso de desbloqueio finalmente atingiu 70%. Naquele momento, o coração de Sid deu um pulo e uma notificação soou. Habilidade, divindade desbloqueada. Habilidade, divindade 0, sem nível 1. Divindade? Sid piscou surpreso, chocado e confuso. Ele sabia um pouco sobre divindade, mas não tinha total clareza sobre sua função exata. Ele entendeu que a divindade, assim como o domínio, tinha um significado especial para os deuses. Enquanto pensava nisso, Sid sentiu uma mudança dentro dele. Um poder misterioso começou a se agitar dentro de seu corpo. Sua carne, sangue, energia luminosa e até mesmo seu espírito, tudo isso foi infundido com esse poder. Sid, com seus sentidos aguçados, imediatamente percebeu que sua força havia aumentado. Isso parece um pouco com a minha energia de luz divina. É outra habilidade de amplificação? Os olhos de Sid se arregalaram de surpresa, e ele estava de excepcionalmente bom humor. Esse tipo de capacidade de amplificação abrangente era uma das suas favoritas, no geral, era um grande impulso. Enquanto pensava nisso, acreditando que a capacidade poderia ser plenamente compreendida, de repente percebeu algo mais. Com sua divindade recém-desperta, sua alma e espírito sentiram um tipo especial de energia. Essa energia era muito única, e parecia que estava se reunindo ao redor dele como pássaros retornando ao ninho. Antes que Sid pudesse descobrir o que era, ele começou a ouvir sussurros, como se alguém estivesse rezando com profunda reverência e respeito. Ó deuses, por favor, me abençoem. Senhor Balder, Deus da luz, conceda-me a capacidade de ver a luz novamente. Ao ouvir essas orações sussurradas, Sid ficou atordoado. A situação lhe parecia um tanto familiar. Quando Caecilius o contatara anteriormente, a sensação fora semelhante, embora houvesse algumas diferenças. Num instante, Sid adivinhou o que estava acontecendo e teve uma boa ideia do que era aquela energia estranha. Essas orações são de crentes. E essa energia única é energia de fé. Sid ficou genuinamente surpreso. Nos tempos modernos, ainda havia pessoas que adoravam os deuses nórdicos. Afinal, a religião predominante na Escandinávia era o cristianismo, e restavam muito poucas pessoas que adoravam o panteão nórdico. Sid pensou que a crença nos deuses nórdicos havia praticamente desaparecido, mas agora, depois de pensar um pouco, ficou claro. Embora a crença nos deuses asgardianos tivesse diminuído, com uma população tão grande quanto a da Terra, sempre haveria alguns que ainda acreditavam. Mesmo uma fé superficial poderia gerar uma certa quantidade da chamada energia da fé. Era provável que a energia de fé que o cercava agora viesse desses crentes residuais. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.